Aí ele falou, hoje não. Oi, Benor, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem? Bom? Cadê aqui minha câmera? Deixa eu ver. Tá aparecendo ainda não, né? Não. Pronto. Você pode colocar deitado o celular, se possível? Por favor. Na horizontal. Na horizontal, deitado. Na horizontal. Peraí. Ai, meu Deus. Assim? Na primeira vertical, É porque melhor o nosso, deixar, o melhor nosso deixar, que o fica... nosso é meio... Não vira, é vira. meio... Assim, tá bom? É, Tá bom, é, tá bom. melhor. Maravilha. Então, E aí, o que vocês me contam? então, a gente tá fazendo um trabalho sobre um filme que chama Quase Famosos, não sei se você conhece. É um filme que Sim, mostra... sim. É um filme Sim, que tô mostra ligado, tô ligado. que mostra um... Então... Então, eles falam sobre ele. É que eu vou falar sobre ele e Uma a gente tá- reportagem. e relacionando com o jornalismo musical em si. E aí, como você trabalha com selvagens e tal, isso também é produtor de bandas e tal, a gente queria perguntar principalmente sobre o seu trabalho e também sobre como o jornalismo musical influencia no seu trabalho e no trabalho da banda em si. Então, Como o quê? Como o seu trabalho influencia na banda? Tipo, como o trabalho jornalístico influencia na banda? e no seu, E não no seu só, trabalho também. Tipo, como nós jornalistas influenciamos no âmbito da música? Sim. Tá, a primeira pergunta que vocês querem que eu responda é... Como é ser condutor de uma banda que cada vez mais ganha visibilidade no cenário? Tá, cara, eu não sou produtor musical por formação, eu sou analista de sistemas, na verdade. E acho que como a grande maioria da galera que trabalha com produção, eu caí por acaso. Eu conheci os Selvagens em Fortaleza por acaso. Não era amigo de nenhum deles, assim, antes, né, da banda e tal. Conheci através de uma pessoa em comum, de um ex-namorado, na verdade, que me puxou e acabei conhecendo os meninos e a gente sempre se batia por aí e tudo mais. Até que num festival, isso, sei lá, em 2009, me lembro, por aí. A gente se conheceu pessoalmente e trocou ideia, enfim. E acabei sempre sendo um cara que tava ali ajudando, ia nos ensaios, enfim. A banda ainda era muito no começo. E aí coisas começaram a acontecer, né? Aqui em Fortaleza, começaram os primeiros shows nas casas mais conhecidas da cidade, até que surgiu assim, um convite oficial de eu ser o produtor da banda. E aí começamos o trampo, mas muito de forma ainda, digamos, amadora, assim. Até que eu fui pra São Paulo a primeira vez com eles, porque eu tinha que ir, porque era o canto que tinha pra ficar e tal. E aí eu fui me inserindo nesse mercado meio que por acaso. Devido ao trampo que eu fazia com eles, mesmo ajudando, eu recebi o convite de uma produtora aqui em Fortaleza para trabalhar lá. E lá eu entrei cuidando da parte de redes sociais na época, 2011. E lá a demanda era muito grande e eu fui virando produtor meio que na raça, assim, saca? Foram fazendo shows, aí eu trabalhava nos eventos, enfim. E aí comecei a trabalhar com porrada de banda e sempre também ajudando Selvagens, porque na época os meninos foram para São Paulo e eu fiquei em Fortaleza, não fui embora com eles, na época do segundo disco ainda. E aí a gente continuou sempre essa parceria. Aí fiquei, depois fui trabalhar em outra produtora, mas nessa primeira produtora que eu trabalhei, foi realmente onde eu conheci todo mundo, assim. Dani Fish, Forfã, Matanza, Angra, enfim, Marcelo Camelo, Nath Roots, Nando Reis. Eu trabalhei com um par de gente aqui em Fortaleza. E aí depois fui para outra produtora maior, que era a D&E. Continuei trabalhando com Selvagens ao longo do tempo, até que em 2015, os meninos vieram para esse escritório que a gente está hoje, né, que é a Multi Entretenimento. E esse escritório foi na época que surgiu a necessidade da gente assumir a banda como empresa de fato, com um novo disco. E aí foi quando eu larguei o trampo onde eu estava e vim para cá, para cuidar só do Selvagens. Então aqui é uma produtora que trabalha com shows nacionais e internacionais. Essa aqui é a minha sala, cadê a minha sala? Deixa eu ver se consigo mostrar a minha sala. Acho que é aqui. E tipo, é um lugar bem massa aqui, cara. Aqui a gente se divide entre Nossa, Fortaleza, que lugar bonito.
tipo, de Fortaleza, São Paulo, que tem umas paradas aqui que já Nossa, rolaram. Isso aqui é um muito quadro bonito. nosso que a gente ganhou a eleição lá da Rolling Stone, né? Tipo, aqui tem vários shows que a gente faz, ó. Aí tem umas coisas nossas também, enfim, tem o Magic ali que a gente fez. Enfim, aqui tem uma produtora que a gente já fez Paul McCartney, Beyoncé, Nossa. enfim, Elton John, a gente trabalha com a galera aqui também. E aqui é o nosso escritório em Fortaleza, né? Aí eu vim pra cá em 2015, tô aqui já há 3 anos, cuidando só dos Selvagens aqui na produtora, mas eu trabalho também com as outras coisas quando eu não tô na estrada com eles, né? Tipo, agora a gente vai fazer, eu acho que eu tô escalado pra fazer a Demi Lovato e o Grande Encontro. Aí assim, a gente vai se revezando. Acho que trabalhar com uma banda aqui no Selvagens tem acho que 2 pontos cruciais. Um que é a gente conseguir inserir no mercado uma banda aqui em Fortaleza da forma que a gente inseriu, que realmente nunca uma banda tinha feito tanto barulho assim como a gente faz, como a gente roda. São quase 120 datas já, mas só com essa turnê a gente passou por 21 estados e Argentina. Então, tipo assim, tem esse lado a gente começou tudo junto, e tem o lado de que, pra quem é apaixonado por música, que nem eu, assim, colecionador de disco e tal, eu acabei entrando no mercado e foi como eu me descobri, assim, eu gosto de fazer isso. É cansativo, é complicado ainda ficar longe de casa, longe do meu filho, mas mas tem um lance de um tesão, assim, que eu não sei explicar não, quando a gente faz a coisa acontecer, tipo, desde os menores shows, acho que vocês mesmos presenciaram shows em, sei lá, nos Rio, assim, em São Paulo, Sim. até os palcos do Lollapalooza, enfim, a gente cresceu muito aqui, e aqui em Fortaleza nem se fala, né, que os nossos shows são para 10 mil pessoas, sei lá. Que incrível. Acho que tem esse lado também, o lado de você poder conviver dentro de uma profissão que ainda não é 100%, creio que, entendida no Brasil. Não é à toa que é difícil você encontrar faculdade, ou curso, ou coisa assim. Hoje está até melhorando, mas tem esse lado de você realmente viver dentro da parada que você gosta. Acho que é isso. A outra pergunta era da imprensa, né? Pode ser, pode falar sobre isso. Pode falar sobre isso. Não, se vocês tiverem outra pergunta, aproveitem, que eu falo demais. Gente, Tem algumas perguntas ainda. Pra você, quais são os pontos positivos e negativos de acompanhar a banda em turnês e tal? Você acabou de comentar do seu filho e tal. Do seu Como que você filho. vê essas coisas? Ponto positivo, além de conhecer o Brasil de ponta a ponta, coisa que com certeza seria mais difícil se fosse por lazer, passar por todas as capitais, conhecer um monte de gente massa, conquistar amigos em todos os estados, assim, em cada canto do Brasil a gente tem sempre uma pessoa ou várias que são realmente amigos, e assim, tipo, como eu conheço vocês aí em São Paulo, tem um maior carinho, a gente tem um monte de gente que a gente curte pelo Brasil afora. Os pontos positivos são além do aprendizado, né? A gente vê todo tipo de palco, a gente vê todo tipo de banda, festivais, onde eu acho muito irado rodar. Eu acho que ponto negativo, primeiro é não dormir, né? Faz uns 3 anos da vida que eu não durmo direito aí. E acho que o ponto negativo mesmo é só a distância de família. Pelo menos no meu caso, assim, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, que ele está completando, inclusive, hoje. E, tipo, ficar longe dele, pra mim, é um ponto complicado, assim. As turnês são iradas, são incríveis, estar na estrada é outro gás. Mas, hoje em dia, pra mim, ficar longe de casa por conta do meu filho é muita coisa que eu acho complicado, assim. Mas é tudo massa, cara. É bem prazeroso. E avião é um saco, né? A gente voa todo dia, às vezes. Eu concordo. Avião é um saco, mas não fazer o quê, né? Acho que é isso. Mas é isso, né? E quais são suas impressões sobre o jornalismo musical produzido no Brasil? Você, sei lá, saiu Não entendi, cortou. Quais são as suas impressões sobre o jornalismo musical produzido no Brasil? Você acha que... Jornalismo? Jornalismo musical. Jornalismo. Sim. Cara, eu acho que hoje em dia, com todo mundo, eu acho que a gente vive um processo de cada vez mais a gente aprender a usar a internet, né? Por exemplo, se você pegar, sei lá, 2 anos atrás, o Instagram não era a força que ele é hoje.
né? Então, assim, eu acho que o jornalismo, assim como o público, ele continua a cada dia se entendendo e vendo como ele pode comunicar da forma mais eficiente. Eu vejo todo mundo buscando isso. Eu também sou dono de blog. Aqui em Fortaleza eu tenho uma empresa, na verdade, com mais 2 amigos, chamada Thunder Blue, que é inclusive uma empresa de merchandising e um blog musical, um portal. Inclusive a minha empresa, por exemplo, faz merchandising de Selvagens e várias outras bandas aqui. E nós somos um portal, também está nos shows, enfim. Eu vejo a gente fazendo isso também. O jornalismo está procurando, assim como o público, entender como é que funcionam essas ferramentas que a gente tem hoje em dia. E isso reflete para mim da forma que, por exemplo, você pegar um amigo, o Tony, que tem mais discos. A gente falou com ele também. Pois é, o Tony é um brother. Então, tipo, o Tony é um cara que hoje em dia ele tem acesso, ele é um dos maiores do Brasil. Ele vai para um festival desse, a cobertura dele é no Stories. Ele não tem mais aquela necessidade de postar um texto gigante, falando música, ele faz a cobertura ali no Stories. Galera, tá rolando aqui o Red Hot, tá rolando o Pearl Jam, tá rolando o The National. E isso é uma cobertura jornalística hoje em dia. Vai continuar existindo os tradicionais, tipo Folha, Estadão, enfim, que o cara vai lá, vê o show e bota umas fotos e posta aquela resenha. Assim como vai continuar, eu acho bem massa, esses que continuam, tipo, eles buscam estar de acordo com o que está rolando, né? Então, o Tem Mais Discos é assim, o portal Outline é assim, a Thunder Blue é assim, que é o meu. Existe o lado de que, por um lado, você meio que desacostuma a estar exercitando a redação na parada e até o público, às vezes, também desacostuma a ler, né? Porque a informação a gente recebe vista e é 15 segundos e a gente sabe que hoje em dia passou disso, a galera já tem dificuldade de acompanhar. Então, acho que tem esse lado positivo de que a galera consegue ter uma cobertura maior e informar mais o que está acontecendo com simples stories, mas tem um lado de que a gente perdeu um pouco o hábito da leitura, assim, né? Devido a esse tipo de ferramenta que a gente tem hoje. E isso não tem pra onde fugir, cara. É onde todo mundo tá, sabe? Então, pra mim, só tem esse ponto aí meio complicado, né? Da gente exercitar a escrita e da galera exercitar a leitura, sabe? Por isso, eu acho que, apesar de tudo se comunica bem melhor hoje em dia. Mais fácil, né? O acesso. É onde todo mundo tá, né? Não tem jeito. É mais fácil mesmo. Pra você, quais são os melhores veículos que tratam desse tema de música? Cara, eu não sei os melhores. Eu prefiro falar os meus favoritos, assim. Sim. Sabe? Eu gosto muito do Tem Mais Discos, porque o Tony é um cara super antenado. Eu gosto pra caramba da Rolling Stone, ainda gosto da Rolling Stone. Inclusive, continuo sendo assinante dela, gosto de receber e tal. Porque eu venho num tempo que, quando eu era moleque, não tinha essa facilidade. Eu tenho 34 anos, já sou do tempo da fita. Então, no meu tempo, era complicado você ter acesso às coisas. Eu lembro que a gente ouvia numa revista, eu lembro que na época era Showbiz, então eu via assim, das minhas bandas favoritas até hoje, o Bad Religion vai lançar um disco. Eu via isso e começava a ouvir cruzes assim na loja, meio que vigiando se o disco tinha chegado. Eu ia pegar o disco, sei lá, um ano depois, às vezes. Mas prefiro falar das que eu acompanho. Eu gosto muito do portal Outline, que é um veículo que eu descobri por acaso, assim, em Instagram, mas são bem atualizados também. Acho que a Rolling Stone continua fazendo um trabalho massa. Gosto da Rolling Stone gringa também, continuo acompanhando lá. E eu sempre procuro dar uma sacada no que os veículos grandes estão falando, assim. O G1, sabe, o UOL, o Terra, eu realmente gosto muito de ler sobre isso. Eu geralmente dou uma passada, assim, em algum dia da semana eu paro para olhar todo mundo, o que a galera tá falando, tanto como leitor e principalmente por ser produtor de uma banda, né, que está no cenário nacional. Então eu realmente acompanho. Se eu fosse citar eu citaria o Tem Mais Discos, acho que é o que eu olho com mais frequência, assim, pelo conteúdo que o Tony acaba fazendo. Qual é a relação que os Selvagens estabelece com a mídia e com o jornalismo num cenário em que cresce a divulgação de fake news? Já aconteceu de
divulgarem alguma notícia sobre Que a foi, banda? tipo, que foi sensacionalista. Ou algo do tipo, assim? Cara, nós temos uma assessoria de imprensa aí em São Paulo. Nossa assessoria não é daqui, é daí, que é a Press Pass. Eles trabalham com outras bandas, tipo Cachorro Grande. Acho que eles trabalham também com o Eno Kill Talent também, que são de lá da mesma agência da gente. A gente está em relação muito boa com a imprensa, tanto via assessoria quanto via Selvagens mesmo, relação dos meninos com os caras. Eles Ai, meu Deus. Chamada encerrada caiu. Deixa gravando, deixa gravando. Depois a gente vai cortar mesmo. Vamos lá. Chamada de vídeo. Ai, Deus. voltou. Acho que Voltou, peraí. Voltou. porque alguém tinha me ligado aqui. Sim, eu tava falando o seguinte, que a gente tem uma relação boa, tanto pela assessoria quanto pela banda. A gente nunca passou por esse problema de fake news, até porque, ainda bem, né, que a gente não passou por esse tipo de situação chata, é bem complicado isso, mas acho que isso vem muito da relação que os caras têm com o público e com os jornalistas, assim, sempre foram muito acessíveis e sempre foram muito transparentes. Eu acho que a gente preza por isso, né? Não é nem que a gente tente sustentar essa parada, que é da gente mesmo, entendeu? Eu até como produtor da banda, eu acho que aparece até demais, assim, eu sempre procuro ficar mais onde é o meu papel, né? Mas, pô, eu sou bem tratado pra caramba por todo mundo, por vocês e tudo mais. Apesar de eu não curtir, eu não apareço em foto da banda, esse tipo de coisa. Mas eles mesmos são muito transparentes, assim. Jornalismo, a gente continua atendendo toda a demanda que chega, sabe? A gente faz esse esforço, que é o nosso trabalho, e continua com uma relação ótima com todo mundo. Agora no Lollapalooza, por exemplo, surgiu o convite da Globo dos caras acompanharem o nosso dia e etc. Mas a gente nunca passou não por essa parada de fake news ou alguma coisa chata em internet, que a gente já viu algumas bandas passando assim. A gente obviamente toma cuidado com os posicionamentos, até porque hoje em dia o mundo é desse jeito, mas tá tranquilo pra gente. Ainda bem, a gente não passou por esse problema, espero que a gente não passe. Nem de adulteração de frases, de algum jornalista que você falou alguma coisa e escreveu outra numa matéria, nem nada disso? Não, já rolou, cara. Isso rola, né? Já, isso... Peraí, alguém tá me ligando de novo, deixa eu ver aqui. Cara, seu telefone é foda, desculpa, não para. Assim, até isso também é normal, né? Às vezes o cara não coloca lá 100% do que você fala, mas a gente nunca passou por um problema também grave desse tipo, não. Saca? Da gente olhar uma coisa e, o cara não colocou o que a gente falou. A gente realmente nunca passou, cara. Todos esses anos de estrada, não teve esse tipo de problema com a banda que eu lembro da gente ter que, sei lá, tirar questionamento, ou perguntar o porquê que o cara falou isso. Nunca rolou não com a gente, sabe? Que bom. Era isso, era basicamente isso. Era praticamente isso. É bem rapidinho. Mas, E... respondi tudo. Respondeu tudo. Muito obrigada. Obrigada por ter topado pra falar com a falar gente, né? Porque entrevistar, né? A gente poder entrevistar você é uma reportagem bem importante. Bem importante. Isso é um TCC de vocês, o que é? É um trabalho para teoria da comunicação. Massa, prazer. Desculpa a demora pra gente bater a agenda, mas tô às ordens. Não, mas obrigada, de verdade. Muito obrigada. Por ter disponibilidade, ter disponibilizado seu tempo pra poder falar com a gente, mas obrigada mesmo, sério. Valeu. Muito obrigada. E outra coisa, uma coisa que eu tenho que falar antes, a gente precisa da sua autorização pra usar essa imagem no nosso trabalho. A gente pode te enviar tipo, um e-mail? Sim, manda que eu assino e mando pra vocês aí. Então beleza. Que bom, obrigada. Então tá bom, obrigada. Obrigada. Então tá, beijo, obrigada. Tchau. Ai, que bom.